Ô Caião, agora um tema aqui, né, que está em voga, mandaram até uma mensagem para você, e infelizmente tem que abordar. O cara disse, você falou de Manaus e tudo, lembrando aqui do massacre, né? Chegou uma pergunta para você sobre o massacre, não é a hora do chat, mas só para você passar por aí. É o seguinte, qual a análise, Caio, psicológica e política que você faz do massacre no presídio de Manaus, causado pela guerra entre o PCC e a FDN, que deixou 60 mortos, 30 decapitados? Bom, eles estão chamando esse massacre de um massacre anunciado. Isso do ponto de vista dos presídios de Manaus. Porque foram 2 comunicados explícitos, os que foram encaminhados ao governo do Estado e às autoridades locais, responsáveis por essa área das penitenciárias do Amazonas. 2 dizendo que eles estavam na iminência de algo assim. O contingente de homens tinha sido reduzidíssimo, o contingente de apenados 3 vezes maior do que a capacidade. As concessões que o Estado fez nesse período de Natal para quem não tinha o aparato para segurar o contingente humano era apequenado, era mínimo, não daria conta, foi avisado. Recomendou-se que se aumentasse o contingente de policiais trabalhando para ter um reforço maior, ou então que não se fizesse as visitas normais porque estava inseguro. E para aumentar o nível de periculosidade, não só nada disso foi atendido, como ainda se deu a permissão para que a visita das mulheres entrasse pela noite, depois das 18 horas. Isso do ponto de vista tópico, lá, localmente. Foi o oportunismo que propiciou esse tipo de situação que já estava conflagrada. Estava represada lá dentro. Esse foi só o gap, foi só o fosso criado para que a situação fosse possibilitada, acontecesse. Mas que o PCC está tomando todos os comandos do país, está. Ele está oferecendo franquia, como no Rio de Janeiro. O que está havendo no Rio de Janeiro é o PCC buscando uma cooptação do Comando Vermelho. Ofereceu advogado, arma nova, carro, apoio, logística, parcelas maiores, participação maior, um monte de apoio logístico para o Comando Vermelho virar um braço do PCC no Rio. O PCC tem uma visão paulista. O Comando Vermelho é carioca, é muito mais desorganizado. É uma escola de samba do crime. O PCC chegou com uma estrutura visando multinacionalidade. Né? Aí já franquia, tudo organizado. E em Manaus, certamente, o que houve, eu não estou informado dos detalhes, foi uma reação a algo que vem acontecendo pelo país afora. O crime organizado está vendo o que os políticos fizeram, aí está dizendo, poxa, a gente ficou para trás, não é? Nós também Nós precisamos dessa sofisticação, vamos nos organizar, e o PCC tomou o comando. Você acha que é por aí, cara? É por aí também. Agora não é só por aí. Claro. Isso é a mesma coisa há milênios. O nome disso é enxugar gelo. É ficar enxugando gelo, não dá em nada. As medidas e as políticas públicas praticadas no Brasil nunca solucionaram nada nem ninguém. Você vê que todos os apenados do Brasil que encontraram alguma solução de ressocialização, encontraram por causa da pregação do Evangelho nas cadeias, quando o Evangelho é pregado nas cadeias. Hoje em dia eles pregam teologia da prosperidade, então eles só introjetam mais ambição no ladrão, no preso, no assassino,
Vamos roubar mais. Vamos roubar mais, da próxima vez o Senhor abençoará. Dobrar a meta. Dobrar a meta. Mas no passado era evangelho, era cruz, era sangue, era arrependimento, largue o seu pecado, seja uma nova criatura. Esses iam encontrando aqui e ali ajuda. Ou então quando eram já pessoas muito legais e que sofreram um acidente criminal e caíram ali, mas o dia inteiro estavam dizendo: eu vou sair daqui e vou voltar para o fluxo natural da vida. Do contrário, quem é ressocializado? No tempo que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tentando ajudar essa circunstância durante um tempão no Rio de Janeiro, na prática, não de blá blá blá, até albergue para você botar provisoriamente um preso que saísse sem família e não tendo para onde ir, não existia. No Rio de Janeiro não tinha um albergue. Eu me ofereci para reformar o albergue do centro do Rio de Janeiro. Tem um ali perto da Avenida Rio Branco, antigo, um prédio antigo, até bonito, mas todo quebrado, arrebentado. Eu falei: eu reconstruo tudo. Olha, o governador Marcelo Alencar, para receber de graça a reconstrução do albergue, não me deu autorização, porque tinha medo de mim politicamente. Então é uma complicação. A Carmen Lúcia está visitando aí esses presídios. Só vai visitar para ver o que está acontecendo, mas a decisão é muito mais profunda. Em primeiro lugar, ninguém vai resolver os problemas dos presídios sem a gente reformular todo o sistema de justiça brasileiro. Esse sistema de justiça acumula presos de maneira completamente indiscriminada. O cara roubou uma sandália, ele vai para o mesmo presídio e às vezes até para a mesma ala do cara que matou, que praticou um latrocínio, que é sequestrador, que depende. Dependendo do lugar, você vê, já houve até mulher em presídio de homem, de tão louca que é a situação dos apenados no país. E o sistema de justiça já começa daí. Em segundo lugar, tinha que começar a desprender uma quantidade enorme de pessoas que estão presas por aquilo que é um mal menor do que a prisão do cara. Porque você pega um cara que está cometendo infrações formais, mas não são infrações do ponto de vista criminal, humanamente falando, não é um atentado contra a vida de ninguém. É só um atentado contra uma legislação. Não é contra a vida. É uma legislação. Tipo, a legislação determina que você não fume maconha, certo? Então isso é um crime contra a tua vida? Não, é um crime contra a legislação. Porque se fizerem uma lei que diga que isso não é mais crime, é só uma canetada, pronto. Isso não é mais crime. Se você foi preso por causa disso, você já não será preso por causa disso. E todo mundo que foi preso só por causa disso será solto, se foi preso só por causa disso. Então nós não estamos em condições, e o mundo civilizado e rico já entendeu que nem eles têm dinheiro para bancar esse luxo de crime, de infrações legislativas desse nível. Não tem dinheiro e o mal é maior. Eles já entraram num processo de descriminalizar essas coisas. A gente tinha que começar com a legislação descriminalizante de um monte de coisas. De um monte. Porque essas pessoas estão precisando muito mais de ajuda de outra natureza. Se precisam de ajuda e querem ajuda, é de natureza psicológica, de natureza social, de outros níveis, mas não é penitencial. A reclusão. Não é reclusão, é loucura isso. Aí, para manter isso, que é algo que nasce da compulsão, é um desejo, uma compulsão, droga, por exemplo. Praticamente metade dos apenados brasileiros estão lá por infrações vinculadas à lei, não à violação do próximo, necessariamente. Esse tipo de infração que, todavia,
implica em que você, sendo apanhado, é preso, prepara o contingente que potencialmente será preso como um verdadeiro exército para se defender da prisão. Porque para ele aquilo é um negócio que ele está fazendo, e para quem se serve do negócio dele é uma necessidade. Agora, para quem reprime é uma guerra. E para ele que defende o negócio dele é uma guerra de volta. É tudo muito doido. E aí morrem milhares no curso dos últimos 50 anos, de todos os lados, e só piora. Só o idiota não vê que por esses meios ninguém vai melhorar nada. A gente só vai acumular gente em presídio. Aí o cara entra absolutamente inocente no processo criminoso, no presídio, e sai de lá pós-graduado com MBA, no que quer que você queira, e em maldade social e tudo mais. Então, começa dessa loucura, desse ciclo insano, que tem que ser quebrado, mas a Igreja Católica não deixa, a Igreja Evangélica não deixa, e o conservadorismo burro da sociedade não enxerga. A sociedade quer paz, mas não sabe que todo o fomento que ela faz dessas forças e desses aparatos de segurança de guerra, habitando a urbanidade e sendo adereços da polícia, e a perseguição a essas infrações que não signifiquem infrações contra a existência do próximo, para defender essas coisas se cria um contingente de armamento de Estado Islâmico dentro da urbanidade. Por isso, nós somos o único país que, não estando em guerra, tem o maior volume de assassinatos e de mortes no planeta. A gente só perde para a Síria, que está em guerra. Por quê? Por causa, metade disso, ou mais da metade disso, talvez bem mais da metade disso, não fosse uma questão se a gente trabalhasse com as armas da inteligência. Agora, o moralismo e o fanatismo religioso estão por trás das não soluções, porque isso implica em dialogar francamente sobre o que é válido e o que não é válido. Quem tem que ser preso de maneira contida e quem não precisa ser preso de maneira contida. E criar todo um sistema de incentivo de educação paralela do pessoal, cujas infrações não são infrações que a lei designaria como diretamente contra a vida do próximo, um atentado contra o outro. Aquele que se droga faz atentado contra si mesmo. E como eu sempre tenho dito, está escrito não matarás, em lugar nenhum está escrito não te suicidarás. Todo mundo tem o direito de tomar o que quiser e morrer do que quiser. Agora, esse estado de mentalidade protestante americana, que tomou conta do Estado brasileiro há muito tempo atrás, determina que o Estado, que não cuida de ninguém, tem que criar legislações para fazerem a vida de todo indivíduo que quer se suicidar dificílima. Ele tem que se armar para poder se suicidar devagar. E os que vendem para ele a droga do suicídio dele tem que montar um exército para proteger a morte do outro. E nós que não queremos que ele se mate, criamos um outro exército para matar muito mais do que os suicidas potenciais conseguiriam se matar se drogando sozinhos. O suicida em si, a baixa é menor? Mas infinitamente menor, é 0%. 0,5%. É um suicida e 2 exércitos. Agora, para proteger esse cara, a gente mata milhares e milhões, caotiza a sociedade, desgraça tudo. Aí vem querer discutir o problema da penitenciária? Não. Começa no cu o problema. Ah, sim. No cu, não é na penitenciária. Ou enxerga o próprio cu, que aí você enxerga a penitenciária. Aí querem discutir o problema da penitenciária. Eu fico vendo aquele papo furado, politicamente correto. Meu Deus, quando eu já nasci sabendo disso. Adolescente, eu já podia te dar aula disso, que não ia dar certo.
Depois eu passei meu ministério todo até o dia de hoje, são 48 anos dizendo que isso não dá certo. A história prova que não dá certo, mas vocês insistem. Aí vai continuar tudo igual, não vai mudar nada. Podem até fazer presídios maravilhosos, mas do lado de fora, a criminalidade vai continuar a mesma, enquanto não se tiver a coragem de tratar do assunto sem dogma, vendo a matemática das perdas humanas nessa história toda e tomando uma conclusão baseada em racionalidade, não se vai a lugar nenhum. Não adianta falar do presídio de Manaus. Ele é só uma espinha como essa que eu trago no nariz, mas não é o problema orgânico em si, é um tópico. Você acha que essas catástrofes, de certa forma, acordam por um pouquinho, mas é só uma polêmica cinismo. E acabou. Eu já vi. Rapaz, isso aí é bobagem, perto do que já houve no passado, do Carandiru. A gente ficou um ano chocado, e naquele tempo nós éramos menos cínicos ainda. A cada ano que passa, o cinismo é maior. Daqui a mais 2 semanas ninguém lembra mais do assunto. Não vão mais lembrar do assunto. E bola pra frente. Porque para nós nos protegermos, a gente vai ficando com o couro dessa grossura, para aguentar a paulada. Aí a sociedade só vai piorando de si mesma, porque não tem a coragem de olhar no espelho e se tratar. Agora, é um assunto longo, eu estou discutindo isso em painéis e não sei o quê. Vocês não tinham nascido, eu já estava naquele tempo, na década de 80, 70, 80, se discutia muito isso, muito mais. Havia uma avidez reflexiva sobre as questões sociais por trás dos fenômenos. Era muito debate. O Globo promovia, o Jornal do Brasil promovia, os institutos promoviam, a Associação Brasileira de Imprensa. Eu ia a todos, era chamado para todos, discussão em todos. Todo mundo que pensa sabe o que tem que fazer. Aí vem essas gerações hiper dogmatizadas e fanáticas, não querem nem pensar no assunto, porque acham que se tratarem do assunto estão chamando o diabo para dentro da casa delas. E acham que se houver uma legislação, o filho não vai se drogar. Como se legislação impedisse alguém de fazer alguma coisa, as leis de Moisés tinham santificado o mundo. Ninguém traía ninguém, ninguém matava ninguém, porque a legislação veio com tábuas de pedra. E Paulo diz que quanto mais lei a gente só piora. E não é de hoje que isso aconteceu, né? Já quanto menos lei, melhor eu fico. Quanto mais estímulo à consciência, melhor eu fico. Quanto mais lei, pior eu fico. É o ensino da Escritura. Quem não aprendeu é porque não quis saber. Vem IVTV, o canal é você.